Sabe quando as noites são longas, a hora não passa e você não tem como apressar o relógio? Muito bem, esse é o assunto que a gente vai tratar neste vídeo. Seja bem-vindo ao 25º dia dessa nossa jornada em que a gente lida com os nossos gigantes. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso, convide 3 ou 4 amigos para acompanhar essa jornada. O interessante é que as pessoas podem começar do primeiro dia a qualquer instante, seguir os seus 40 dias e serem abençoadas por essa série de mensagens. Veja só, todos nós enfrentamos noites longas. Às vezes, essa noite longa é literalmente uma noite em que você vai para a cama, você se vira para um lado, se vira para o outro e você não consegue dormir. Os pensamentos estão inundando a sua mente, as preocupações sobre o próximo dia, as dificuldades imensas. Talvez você esteja deitado ao lado do seu cônjuge, mas você se vira para outro lado para poder esconder as lágrimas ou não se permitir ser percebido chorando. Talvez seja por conta de um problema físico, uma enfermidade que tem te assombrado, talvez as contas que se acumulam, talvez um filho rebelde, talvez a decepção com um amigo. São tantas as razões pelas quais as nossas noites são longas. E todas as pessoas ao redor do mundo passam por isso. Todos nós somos confrontados com gigantes que nos afetam, que nos assustam durante o dia, e a impressão que temos é que à noite eles tomam uma proporção muito maior. Quando as janelas se fecham, as luzes se apagam e o barulho na nossa mente é intenso. Mas há um versículo bíblico que possivelmente você conheça, que é o que a gente vai discutir nesses próximos minutos. E está registrado no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seria bom se essa noite fosse de fato literal, em que depois de 6, 7 horas dormindo, quando o sol nasce, o dia chega, tudo se foi. A dor se foi, o pesadelo se foi, o medo se foi. Mas nós precisamos trazer aqui esse contexto, contextualizar poeticamente que às vezes essas nossas noites duram meses, às vezes as nossas noites duram anos, talvez semanas, mas as noites são longas. E eu gostaria que você soubesse que você não está sozinho em meio às noites longas que você enfrenta. Você pode estar com um cônjuge que não está com você de fato. Você pode estar numa casa em que muitas pessoas morem e habitem, mas você se sente sozinho, porque nós enfrentamos as noites, nós enfrentamos os nossos momentos mais tenebrosos e nós estamos sozinhos. Nós podemos ter um ombro onde chorar, nós podemos ter ouvidos para nos ouvir e até mesmo pessoa para nos abraçar. Mas no final das contas, aquilo que nós enfrentamos, nós precisamos enfrentar sozinhos. E essa mesma noite que você enfrenta, inúmeras pessoas, milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo também enfrentam. Talvez com uma intensidade diferente, talvez com uma razão diferente, mas todos os seres humanos da face da Terra enfrentam seus medos, seus gigantes e suas noites longas. Então, o que fazemos quando essa noite parece não terminar? Nós precisamos nos ater ao fato de que, por mais que seja longo o nosso processo, ele nos fortalece, ele nos ajuda a olhar para frente com expectativa de mudança e que eles não duram para sempre. Assim como os momentos muito bons e alegres precisam ser vividos na sua intensidade, porque em dado momento eles vão se encerrar, a tristeza da mesma forma, ela é um ciclo. A dor, ela também é cíclica, ela vem, nos ensina algumas lições e ela vai embora. Então eu gostaria que você não tirasse os seus olhos desta realidade. A noite é longa, mas ela não é para sempre.
Talvez você se lembre da história de Ana, a mãe do profeta Samuel. A Bíblia diz que aquela mulher estava amargurada no seu espírito, justamente porque ela via que a outra esposa do seu marido lhe dava filhos, lhe trazia essa alegria da paternidade e ela não conseguia fazê-lo. Então, durante todo um período em que ela desejava ter filhos e não conseguia, mas a outra esposa de seu marido, Eucana, mostrava para ela os filhos e até mesmo caçoava dela, era o período em que a noite dela se prolongava, o período em que ela chorava, se lamentava, e o marido, até mesmo tentando consolá-la, dizia: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Só que uma coisa não responde à outra. Uma área de sucesso na vida não cobre a área na qual a gente é limitado e não é tão bem sucedido. Então, talvez na mente de Ana ela pensava: mas o que adianta eu ter um bom marido se eu não posso dar a ele filhos? Então, uma coisa é o nosso casamento, outra coisa é eu não conseguir gerar filhos. Então, talvez, como não é diferente de muitas pessoas, inclusive de mim, existem áreas da nossa vida em que estão indo bem, em que você se sente feliz, realizado e que de fato é algo que te dá prazer e orgulho em viver, mas existem áreas da sua vida, como existem áreas da minha vida que estão obscuras, que são uma escuridão longa, que a gente não consegue ver saída, perspectiva, mudança de ciclo e parece que é essa noite que se arrasta. E você sabe como são as noites. As noites elas são silenciosas e o barulho do nosso choro. As noites são silenciosas e a intensidade da nossa dor, das nossas indagações e questionamentos, parece que elas se agigantam dentro de nós. Então, um quarto silencioso, que é uma alegria para muitos, para quem enfrenta uma noite longa, é desesperador. Pela dor, seja ela no corpo, seja ela na alma, nós não conseguimos dormir. A mente não para, o coração não para, o aperto não vai e a gente não consegue olhar para frente e entender que uma manhã vai chegar. Então hoje eu gostaria de encorajar você, porque você pode estar enfrentando esta noite extremamente longa e que já vem durando muito tempo e você talvez olhe no espelho pela manhã e diga: eu não aguento mais. Mas se você puder fazer uma recapitulação de quantas vezes você diante do espelho já disse: eu não aguento mais, mas você tem vivido um dia de cada vez, um dia após o outro, mesmo com a dor, mesmo com as decepções, mesmo com o trauma. E eu gostaria de dizer para você que esse versículo bíblico ele é real na minha vida e ele também é real na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o choro durando a noite inteira é uma probabilidade. Pode ser que antes da noite terminar você já esteja bem. Mas a alegria chegar pela manhã é uma certeza. Quando o dia vem, sua esperança vai estar renovada, sua alegria vai estar consolidada no Senhor, porque os seus olhos estão nele. Portanto, em meio às suas noites longas, não abra mão da sua fé. E a fé diz o seguinte: eu me vejo além dessa noite escura. A fé diz o seguinte: eu me vejo além desse problema. A fé diz: eu me vejo além desse gigante, desta montanha ou desse obstáculo. E essa fé vai sendo o sustentáculo da esperança, porque é impossível fé sem esperança. E esperança não é só de esperar como alguém espera o ônibus no ponto. É esperançar, é viver um dia pela fé, crendo no poder da palavra e usando essa esperança como um combustível de que aquilo que Deus disse ao seu respeito vai acontecer, de que o ciclo da dor, da lágrima e do choro também vai cessar. Cada um de nós vive uma experiência única e exclusiva. Eu já mencionei no começo, talvez uma decepção, talvez um filho rebelde, talvez a falta de dinheiro, talvez uma enfermidade no corpo. Quantas razões para termos noites longas? Mas eu gostaria de encorajar você, quando voltar à cama nessa próxima noite, antes de deitar-se, clame ao Senhor e diga: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo vencer uma noite. Eu não consigo vencer a grandiosidade
desse silêncio e dessa escuridão, enquanto a minha mente não para, enquanto meu coração palpita, enquanto a minha esperança se esvai. Então, seja lá o que for que tem motivado ou causado em você o medo e o pavor da noite, eu profetizo sobre a sua vida esperança, alegria e força para viver, não um dia de cada vez, mas uma noite após a outra. Nós sabemos o quanto a noite é importante para nós nos recompormos. Nós sabemos o quanto uma boa noite de sono é importante para a saúde física e mental. Nós sabemos o quão importante é dormir bem. E é por isso que o nosso adversário, a nossa carne, esse sistema mundano, quer tirar de nós a possibilidade de uma boa noite de descanso. Nós olhamos para o próprio Jesus e vemos nele alguém que, em meio a diversas atividades do seu ministério, ele sabia a importância de se retirar, descansar e dormir. Então, não se perca ou não se permita se perder em meio às noites longas. Sim, nós não podemos fingir que as noites não existem. Nós não podemos fingir que a dor não vai gritar e que as lágrimas não vão correr, mas mesmo que você volte a chorar essa noite, eu gostaria que você não perdesse de vista que a esperança vai te sustentar, que a fé vai te levar daqui para a próxima manhã. Essa noite pode durar 5, 6, 8 horas, talvez, como eu já disse, essa noite pode estar durando aí longos períodos, longos meses. Mas uma coisa eu sei, que o Jesus que já fez por mim e por muitas pessoas do meu convívio, ele vai fazer por você. Onde quer que você esteja, dependa da palavra de Deus, confie na palavra de Deus, porque ele prometeu que estará conosco todos os dias. E quando ele diz todos os dias, não é só no período em que o sol brilha. Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando tudo vai bem, ele está com você. E quando tudo vai mal, ele está com você. Nos dias de sol, ele está com você. E nas noites longas, ele também está com você. Para terminar, eu gostaria de lembrar você duas histórias bíblicas. Eu não sei se você lembra do relato da mulher do fluxo de sangue. Já falamos sobre ela no comecinho dessa jornada. E aquela era uma mulher que a Bíblia não menciona o nome dela, mas ela por 12 anos vinha sofrendo com o fluxo de sangue, uma hemorragia incessante. A Bíblia diz que durante 12 anos ela passava por essa luta. É uma noite longa, uma noite de 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens tentando os melhores médicos e não conseguiu solução. Ela tentou de tudo, mas ela perdeu conexões, a sua vida religiosa, a sua vida social, e seu dinheiro se foi. Pensa numa noite longa, que durou 12 anos, até o dia em que ela ouviu que Jesus ia passar. E quando ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei, ao tocar nas vestes de Jesus, instantaneamente o dia chegou para ela. Só que naquele momento, Jairo estava por ali buscando a ajuda de Jesus, porque a filha dele, um sol que começou a brilhar há 12 anos atrás, uma menina de 12 anos de idade, que ele conseguiu pegar no colo, que ele curtiu a paternidade instantaneamente, fica enferma a ponto de morrer, e de fato, quando Jesus está indo para a casa dele, as pessoas chegam para dizer sua filha morreu. Veja bem, a noite de Jairo começou bem depois da noite daquela mulher, mas foi uma noite intensa, apesar de curta. Mas o Senhor Jesus disse para ele, não temas, crê somente. E quando ele chegou na casa, colocou para fora aqueles que duvidavam, aqueles que riram, aqueles incrédulos. E então ele trouxe a menina de volta à vida. Então não importa se a sua noite tem sido de 12 anos, ou se a sua noite tem sido de 2 horas, 5 horas ou 2 semanas. O mesmo Deus que resolve noites longas que duram 12 anos pode cuidar dessa sua noite que começou há alguns instantes. Então, se tiver que chorar, chore, mas não perca de vista a esperança, porque de noites longas o Senhor Jesus entende e Ele vai te tirar dela. Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça e Ele vai fazer um novo dia brilhar para você. Que o Senhor te abençoe e que a esperança brilhe no seu coração, em nome de Jesus.